Amados, responsabilidade manter o nível, né? Pastor Vargas dirigindo, louvor abençoando dessa maneira. Mas eu, diferente por exemplo, do Alexandre. Alexandre pregou aqui semana passada, disse que há um bom tempo Deus estava incomodando ele, dando a passagem. Eu não tenho essa facilidade. Há algum tempo eu sei que vou pregar, mas comigo é assim, em cima da hora, porque se eu ficar pensando muito, eu vou mudar o sermão às 10 vezes, né? Então eu esqueço, assim, só na semana que eu lembro que eu preciso pregar. E eu fiquei pensando o que pregar, né? É uma responsabilidade porque você fica pensando, será que eu vou na do Alexandre, né? Procurar, como é que eu vou encontrar o texto, encontrar uma passagem, o que Deus quer falar? Porque é uma responsabilidade saber o que Deus quer falar pra gente, né? E é a primeira dificuldade para quem vai preparar a mensagem. Eu pensei, essa semana, na segunda-feira, eu estava indo para Joinville, a Sandra foi comigo no carro, eu dirigindo, ela falou assim, onde está esse texto? Aí leu João 17, oração sacerdotal. Aí eu falei, isso aí é fácil, João 17, não sei o que. Ela falou, minha esposa sempre elogia, né? Mesmo se errasse, ela falou, quase, né? E aí eu falei assim, João 17, um bom texto, né? Era mais que eu preguei no Rio, quando eu estava no Rio agora nas férias, em João 17. E aí eu preguei em João 17 no Rio, eu tinha perguntado a Daniela, minha filha, falei, qual um texto bom para ele pregar? Ela falou, João 17. Eu falei, João 17? Não, ela falou, aquela oração de Jesus. Eu falei, João 17. Eu já tinha preparado mais ou menos o sermão, a gente sempre era mais ou menos, estava engatilhado. Eu falei, João 17 é de Deus, né? Eu pensei, caramba, eu já vou estar... E lá no Rio eu preguei em João 17, porque a Daniela falou, né? Eu pensei, Deus usou a mula lá, já podia usar qualquer um, né? Não, mas isso é um elogio, irmão. Se usou uma mula, usa a gente, né? Que é mais do que uma mula, né? E aí eu falei, João 17. Mas a semana eu fiquei pensando depois, eu falei, eu vou pegar João 17, eu já sei o que eu vou falar, Deus vai falar pouco comigo. E eu lembrei que o Rodrigo tinha falado comigo, tá vendo? Estou botando a culpa em todo mundo para dividir a culpa do sermão. Já tá vendo que... E eu lembrei que o Rodrigo tinha falado comigo em Tiago. O Rodrigo tinha falado comigo assim, mestre, eu não sei porque ele me chama de mestre, acho que é deboche. Ele falou, mestre, como é que é aquele negócio de obra em Tiago? Eu tô meio estranho. Eu falei, qualquer dia a gente estuda isso. Joguei para frente, né? Aí, mas fui estudar, porque eu não queria ser pego no pé, fui ler, fui estudar, peguei Tiago. E eu tenho uma dificuldade com Tiago. Tiago é uma carta que, na história da igreja, as pessoas têm tido dificuldade com Tiago. Lutero dizia que era palha, uma espístula de palha, se pegasse fogo, pouca coisa sobrava, sabe? E Tiago, porque Tiago tem uma ideia diferente de Paulo, aparentemente diferente de Paulo. E eu fui estudar Tiago, né? Porque eu fui convertido pela razão. Deus, ele trabalha na gente de maneiras particular. Eu não sei como é que Deus te converteu, eu não sei como é que Deus falou contigo da primeira vez, mas ele falou contigo do modo que você pudesse ouvir e entender o que ele queria dizer. Ele usou a especificidade sua, do modo como ele criou para falar contigo. Ele falou comigo, quando ele falou comigo, ele falou através da razão. Eu comecei a ler a Bíblia e vi que as coisas batiam, funcionavam, sabe? A teologia me chamou a atenção. Eu comecei a adorar essa coisa. Falei, Deus é um cara coerente. E a partir daí Deus começou a falar comigo. Deus usou esse laço para me prender. E aí eu tinha uma dificuldade com o Tiago. Eu lembro que eu dava aula no seminário, e dava aula de teologia no Novo Testamento, aí o reitor perguntou, tu quer dar aula em Tiago ou Hebreus? Eu falei, Hebreus e Tiago. Né? Pena, porque eu podia ter estudado Tiago antes. E graças a Deus que usou o Rodrigo, né? Usou a Daniela, nem lembro o que mais que eu falei, usou o Rodrigo para poder me incentivar a ler Tiago. Eu fui ler Tiago, e eu lembrei de Tiago essa semana. Eu falei, Tiago, ele fala de obras, muito de obras. Tiago é um cara muito prático. Ele quer colocar
em prática toda a teologia que Paulo ensina, Tiago quer colocar em prática. Tiago fala assim, olha, tu aprendeu isso tudo, como é que tu usa isso no dia a dia? Assim, assim, assim. Ele explica pra gente, mostra pra gente. E a questão da obra em Tiago, né, porque enquanto Paulo diz que nós somos salvos através da obra, Tiago vem e diz assim, olha, mostra a tua fé, né, eu mostro a minha fé através das minhas obras. E parece uma coisa assim meio difícil de entender, só que primeiro a gente tem que lembrar que Tiago e Paulo falam para pessoas diferentes. Paulo falava para uma igreja que queria voltar ao judaísmo, que queria dar valor à lei. A lei é a coisa mais importante. Aí Paulo vem e diz assim, não, nós não somos justificados pela lei. Nós não somos justificados pelas obras da lei. Nós somos justificados pela fé. O que Tiago vem dizer é o seguinte, é um outro momento. Tiago quer combater as pessoas omissas, as pessoas lenientes na fé, as pessoas que dizem assim, eu sou salvo, então já vou para o céu, já estou com a minha carteirinha de crente, né? Então vou para o céu e vive uma vida medíocre cristã. E Tiago escreve para essas pessoas. Diz assim, olha, coloca a tua fé em prática. Mostra que você tem fé através da prática. Em segundo lugar, é o contexto dos dois. Primeiro, Paulo, ele diz que ninguém pode ser justificado pelas obras da lei. Claramente, ele está falando das obras que precedem a conversão. Ou seja, antes de me converter, essas obras não serviam de nada. Não adianta eu fazer nada para me converter. A obra toda foi feita por Cristo. Eu só preciso aceitar o sacrifício dele na cruz por mim. Tiago não. Tiago já fala de obras que são originadas na fé. A partir da fé. São obras que seguem a salvação, então. Em terceiro lugar, o modo como Paulo e Tiago usam o termo dikaiô, que significa justificado. O termo grego dikaiô. Em Paulo, significa transferência de justiça. Paulo diz assim, nós somos justificados por meio da fé, temos paz com Deus. Ou seja, eu fui justificado. Eu não sou justo por mim, pelas minhas obras, pelo que eu fiz. Eu sou justificado pela justiça de Cristo, pelo que Cristo fez na cruz do Calvário. E essa imputação de justiça sobre mim é que me salva. O que Tiago diz, não. Tiago fala sobre uma declaração de justiça. É como depois de salvo, depois de justificado, eu chegasse perante o tribunal de Deus e Deus, através das minhas obras, dissesse, tu és justo. Então existe uma diferença aí no modo como os dois veem. Mas estudando, eu vi que Tiago ele tem uma centralidade muito grande na palavra. Tiago cita 22 livros da Bíblia. Tiago cita várias vezes, faz alusão ao Sermão do Monte. E o Sermão do Monte é o modo como Jesus mostra como é que nós devemos viver, nós que fazemos parte do reino. Jesus chega, a primeira coisa que Jesus faz lá em Mateus 5, ele chama os discípulos, sobe no monte e diz assim, olha, agora eu vou mostrar para vocês como é que o cidadão do reino, a gente aprendeu semana passada sobre reino com o Alexandre, como é que os cidadãos do reino vivem. E ele mostra para a gente, olha, se bater de um lado e do outro, sabe, olhar impuro. Jesus começa a mostrar, e Tiago vem aqui colocar em prática isso. Né? Colocar em prática, dizer como é que a gente deve colocar em prática isso. Como é que a nossa fé tem que ser operosa e não subjetiva. Fé subjetiva é você dizer assim, creio na Bíblia, amém. Creio na oração, amém. Creio que temos que amar as pessoas, amém. Fé objetiva é o seguinte, você crê na Bíblia, o quanto ela é importante para você? O quanto você a lê durante a semana? Creio na oração, amém. Quanto você ora? Quanto você passa tempo com Deus na sua vida? Creio que eu tenho que amar as outras pessoas, o quanto você visita? O quanto você se gasta com outras pessoas. Isso é fé operosa. E é isso que Tiago fala na carta dele. Senão nós vivemos gigantes no culto, irmãos.
e anões na nossa vida cristã, pigmeus na palavra, pigmeus no carisma, pigmeus nos dons, pigmeus na santidade, pigmeus no relacionamento com Deus. A gente lê a Bíblia com os olhos humanos e não com o coração. A gente senta para assistir o culto, mas não se prostra diante do trono de Deus. O que Tiago vem dizer é o seguinte: vive isso que você crê. Coloca o que você crê em prática. Transforma isso em vida. Porque senão de nada vale. Isso é a carta de Tiago. Essa semana, quando eu estava de férias, eu fui visitar meu irmão lá no Espírito Santo. Ele tem uma televisão de Full HD. Caraca, Full HD. Maluco, já viu uma Full HD? Cara, tu vê a espinha na cara do cara. Olha assim. Quem era bonito não é tão bonito mais, né? Tu vê pé de galinha, pé de pato em cima de pé de galinha. Tu vê tudo. Caramba, vai ter que ter Photoshop das novelas agora, porque todo mundo ficou feio. O que Tiago vem dizer pra gente é o seguinte: olha, usa o Full HD do céu na tua vida, vê o que não presta, as rugas que tu tem, as mazelas que tem na tua vida e conserta. É isso que Tiago vem apresentar na carta dele. Tiago nos prepara para aquilo que Paulo ensina, né? Nos prepara para ouvirmos a palavra de Paulo e colocarmos em prática. Ou para conseguirmos ouvir tudo que Paulo tem. Porque nem tudo que Paulo tinha ele podia explicar. Ele diz assim: olha, eu tenho muito mais coisas para dizer para vocês, mas não digo porque vocês são crianças, são imaturos, não têm maturidade. O autor da carta aos Hebreus fala a mesma coisa. Tiago vem e fala assim: olha, tenha maturidade para que Deus te dê mais de palavra. E essa palavra que Deus te dá mais, você coloca em prática e fica mais maduro. E se prepara para mais de Deus, e para mais de Deus, e para mais de Deus. Tiago nos convida a um crescer constante em Deus, que é um Deus infinito. Então a nossa fé, o nosso relacionamento não pode ser pigmeu, não pode ser o mínimo. Deus nos convida para o máximo de relacionamento com Ele. E eu fui ler Tiago, mas não dava para fazer um sermão em Tiago, né? Irmãos, Tiago é para um ano de sermões, né? Eu peguei o primeiro capítulo aqui. E eu queria falar um pouquinho, isso tudo foi introdução. Eu queria falar um pouquinho sobre colocar nossa fé em prática. Colocar nossa fé em prática. Como é que Tiago fala que nós devemos colocar nossa fé em prática? E eu vou ler alguns textos aqui do capítulo 1. Primeiro do verso 2 ao verso 4. Diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passarde por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Primeira coisa que Paulo nos ensina é que, para colocar nossa fé em prática, a gente tem que saber superar as provações. Saber passar pelas provações. A Bíblia nos fala sobre isso. Jesus diz: no mundo tereis boa vida. Ah, não? Tereis aflições. No mundo tereis aflições. O Salmo 23, que é o Salmo do pastor, do bom pastor, diz: o Senhor, meu pastor, e nada me faltará. Ah, moleque! Mas não para aí. Diz que tem vale da sombra da morte ali no Salmo. Acho que tem presença, né? Tem vale da sombra da morte também. Nada nos faltará. Mas nada nos faltará mesmo, irmão. Não faltará coisas boas, nem faltará coisas ruins. Nossa vida é assim. Um monte de coisas boas, mas as coisas ruins vêm também. Paulo diz: importa entrar no reino de Deus através de muitas tribulações. Ele diz: se você quer uma vida piedosa em Cristo, quem quer uma vida piedosa em Cristo será perseguido. Cara, a Bíblia é clara, a Bíblia não esconde que a gente passa por dificuldade nesse mundo. Agora, lembra de Jó. Jó é um cara íntegro, reto e temente a Deus. Amém? Eu disse isso? Deus disse isso. Lá no capítulo 1 de Jó, Deus diz: olha o meu servo Jó, íntegro, reto e temente a Deus. E quando foi que o inferno tremeu com Jó? Quando ele perdeu tudo, quando ele passou por dificuldade. Que Deus chegou para Satanás e falou: olha lá, você disse que Jó
Só me glorificava porque tinha tudo? Olha para Jó, olha para a vida dele. Ele perdeu família, perdeu dinheiro, perdeu posição, perdeu saúde, perdeu tudo. E quando ele estava no tudo, nada, sem nada, ele continuou glorificando a Deus. Ele diz, olha, eu me abomino no pó. Ainda que tu me mates, eu te glorificarei. Esse é Jó. No meio da dificuldade. E mesmo assim, no final da vida, Jó diz assim, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Depois da dificuldade, depois da provação, teve crescimento. Isso que a gente tem que entender. Porque a gente passa por prova, não é para a gente perder, é para a gente ganhar. É para a gente passar pelo outro lado e receber mais de Deus. Jó diz, olha meus olhos, agora os meus olhos te veem. Agora eu sei, eu me abomino no pó, agora eu sei quem tu és. Se tivesse outra provação, Jó ia passar do outro lado e dizer, agora os meus olhos te veem. Agora eu sei que tu és o Senhor. Agora eu te conheço mais ainda. Deus quer que nós o conheçamos. E que sejamos transformados de glória em glória na imagem do Filho dele. E ele usa os métodos dele, e às vezes os métodos dele são difíceis, são dolorosos, mas são eficazes para nos fazer crescer. Tiago usa a expressão várias provações. A palavra várias aqui é poékios no grego. E essa palavra, poékios, ela significa várias cores, muitas cores. É uma coisa assim multicolorida. E as nossas provações são assim, né? Às vezes tem uma provação azul clarinha, né? Tranquilo. Marrom bambom. Às vezes uma provação que é um rosinha bebê, né? Uma coisa assim meio light. Às vezes tem as provações, malandra, roxa. A coisa tá preta. Às vezes tem provação de tudo quanto é cor. Dependendo daquilo que Deus quer na nossa vida, dependendo do crescimento que Deus quer com a gente, dependendo do que Deus planeja para nós, nós temos várias provações. Existem várias coisas que acontecem, mas o interessante é que essa mesma palavra, poéticos, é usada lá em 1 de Pedro 4,10, onde Deus fala da multiforme graça de Deus. Multiforme é a mesma expressão poéticos. Ou seja, a gente aprende que para uma provação existe uma graça. Sabe, Deus, Ele nos prova, mas Ele vem através de nós e nos abençoa. Ele nos fortalece para que a gente consiga passar. Eu não sei qual a dificuldade que você está passando na tua vida, a tua provação. Não sei se é rosinha, se é mais marronzinha, não sei a cor. Mas Deus, Ele te abençoa. Deus te enche de graça para que tu possas suportar, para que tu possas passar por essa provação. E ele diz, olha, passardes por várias provações. Ou seja, é passardes, não é ficardes. O negócio passa, irmão. O negócio passa, demora, às vezes é rapidinho. Né? Pô, glória a Deus, vou ter um testemunho para contar. Às vezes não, às vezes o negócio demora mais, né? Estou doido para contar um testemunho, mas não acaba o negócio, né? O filme não termina, meu Deus, né? Mas são passageiras. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Paulo diz lá em 2 Coríntios, porque a nossa leve e momentânea tribulação, produz para nós eterno peso de glória. Eterno peso de glória. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Nada me faltará. Nem o vale da sombra da morte. Mas não falta vale, mas também não falta companhia, porque tu estás comigo. Não falta alimento. Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos, o meu cálice transborda. Não falta bondade, porque bondade e misericórdia certamente me seguirão até os fins da minha vida. E não falta vida eterna, porque eu habitarei para sempre na casa do Senhor. Amém? Primeira coisa que eu vejo aqui nesse texto aqui é a gente saber diferenciar e saber superar as dificuldades, as provações. A segunda é
esse texto me chama a atenção, no capítulo 1, é exercer domínio próprio. Domínio próprio. Vamos ao texto. Diz assim, verso 19. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra não praticante, assemelha-se a homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Religião pura e sem mácula para com nosso Deus Pai é esta: visitar o órfão e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. O texto aqui fala sobre várias coisas. Eu quero chamar a atenção primeiro para uma, que é exercer domínio próprio. Domínio próprio é o último fruto do Espírito Santo. Não adianta você tentar por você mesmo. Não adianta você falar, eu, por mim, vou conseguir. É fruto do Espírito. É relacionamento com Deus. É ir a Deus e buscar o que Ele tem para nós nesse sentido. Fruto do Espírito. Mais ainda do que controlar as ações, é controlar as reações. Como nós reagimos às coisas. Primeiro, controlar as nossas reações. Provérbio 16:32 diz que melhor é o que domina o seu espírito do que o que conquista uma cidade. Sabe? É você, quando você consegue se dominar, você consegue começar a vencer. O problema é que a gente, às vezes, tem pouco controle sobre nós. Achamos que temos, mas não temos. Tem gente que perde o controle diante de uma Coca-Cola. Tem gente que perde o controle diante de uma garrafa de cachaça. Tem gente que perde o controle diante de um prato de comida, de um chocolate, de uma liquidação maravilhosa nas casas. Aquele sapato a mais que eu preciso. Sabe? Domínio próprio é você dizer, olha, eu me domino. É você não perder a cabeça, não abrir mão do teu próprio domínio. Eu gosto disso no futebol. Eu lembro uma vez que eu li sobre Pelé. Pelé. Já ouviram falar do Pelé, né? Alguém aqui nunca ouviu falar do Pelé? Pelé. E no tempo que ele era muito bom, teve um jogo contra o Vasco. Lamento, mas o Vasco era freguês do Pelé. E teve um jogo contra o Vasco lá no Maracanã. E aí os dois zagueiros do Vasco, o Vasco ganhou de 1-0, os dois zagueiros do Vasco dizendo um pro outro assim, sério que viu um rei aqui? Tu viu algum rei aí? Ele quieto. Sério que viu um rei aí? Toda hora falando. Aí daqui a pouco lançaram uma bola, o Pelé matou no peito, driblou um, gol, empatou. E aí faltava 1 minuto para terminar o jogo, ele pegou outra bola, tchum, foi lá dentro, pegou a bola, veio debaixo do braço, entregou para os dois e falou assim, leva para cá, diz que o rei mandou. E foi embora. Domínio próprio, irmãos, é isso. Sabe, se fosse um outro, dá uma cusparada na cara. Domínio próprio é você responder com gols. As burdoadas que você recebe. Do zagueiro botinudo que tem nessa vida. E a vida está cheia de zagueiro botinudo aí, botinando a gente. Mas e a gente responder com gol isso? Isso é domínio próprio. Isso que Tiago quer nos ensinar aqui, como é que a gente deve agir. E a segunda coisa que é mais difícil ainda, que ele fala que a gente tem que ter domínio, é sobre a nossa língua, irmãos. Sobre a nossa língua. Ele diz que a gente tem que ter domínio sobre aquilo que a gente fala.
A gente tem que se preocupar com o que nós falamos. Eu lembro, as mães costumam dizer, se você for continuar falando isso, eu vou lavar a tua língua com sabão. Não é isso? Só que tem que lavar o coração, porque Jesus diz que a boca fala o que o coração está cheio. Esse é o problema. Porque o que a gente fala é o que está dentro do nosso coração. E a gente acha que não tem muito problema. E Tiago vem e diz para a gente assim, olha o que você fala, porque isso reflete quem você é, reflete o teu coração, reflete aquilo que você pensa. Cuidado com a tua língua, cuidado com aquilo que você diz. O Salmo 15 fala sobre quem herdará, sobre cidadão dos céus. E ele diz assim, aquele que não usa a sua boca dolosamente. Lá em Levítico 19:16 diz, meu povo quando entrar na terra não seja mexeriqueiro. O que é mexeriqueiro? Cara, já pegou uma mexericazinha? Mexerica, sabe o que é? Mexerica. Bergamota, tangerina, não sei qual é o nome que você sabe. Bergamota. Pastor Vaga abriu uma aqui lá no final. Pensou, que cheirinho de mexerica. Mexeriqueiro, aquele que espalha tudo. Vou te contar uma coisa, mas sabe? Sabe guardar segredo? Eu não, porque tu sabe, porque eu não sei. Sabe, pessoas que, se não é bom, algo bom que tu saiba de alguém, não conte. Não conte, não fale. Tiago está escrevendo lá no capítulo 3, ele separa um capítulo inteiro. Depois pega o capítulo 3 de Tiago e leia. Ele separa o capítulo inteiro de Tiago para falar da língua. Ele diz que a língua é como um cavalo brabo, sabe? Aquele cavalo que ninguém doma, é a língua. Ele diz que é como um navio desgovernado. Ele diz que é como uma fagulha que bota fogo numa floresta inteira. Isso é a língua. Tão pequena, mas que faz tamanho mal. Tiago nos obriga a lembrar da palavra de Jesus. Olha, se bater de um lado, dá o outro. Controle sobre a língua, controle sobre aquilo que a gente fala. Sabe, lá em Mateus 12:36, Jesus diz assim, digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás julgado e pelas tuas palavras serás condenado. Cara, olha só o que perigo. E o pior, Tiago diz aqui no verso 26 que a nossa religião é vã. Imagina, irmão, chegar lá no trono, diante de Deus, e Deus falar assim, olha, tudo que você fez, nada valeu. A tua religião foi vã. Mas como assim? Eu não preguei. Eu não fui usado, eu não vim aqui, não participei do louvor, participei da cantata. Lembra? Eu fiz tanta coisa, Senhor. Tudo vã. A tua religião é vã, porque a tua palavra, a tua boca te condena. E a terceira e última que eu queria chamar a atenção aqui, que Paulo diz, é que nós devemos não só ouvir, mas praticar a palavra. Paulo diz assim, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se um homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Estranho esse, né? Esse texto parece difícil. Mas você tem um espelho na tua casa. Você, mulher, tem um espelho na tua casa. Você não sai de casa sem olhar no espelho. E você olha no espelho para quê? Você não olha no espelho para ver se ele tem uma moldura bonita. Espelho. Não. Você olha no espelho para ver se teu cabelo está bonito, se a tua roupa está vistosa, se não está nada sujo, se está tudo direitinho. Não é isso. Não é para isso que serve o espelho. Paulo diz assim, olha, a palavra é isso. A palavra serve para que a gente vá nela e olhe para a gente. E fala assim, olha, a palavra aqui está demonstrando que tem algo em mim para ser transformado. Tem algo em mim para ser mudado.
Senão é como alguém que foi no espelho e daqui a pouco esqueceu. Sabe, existem 2 perigos. O primeiro é eu no espelho e não reparar em mim, reparar outras coisas qualquer, e não reparar que a minha camisa está abotoada errada. Sabe esse pessoal que abotua assim, engraçado? É isso, um botão, uma casa no outro. Eu não reparar e achar que estou, né? Sou o rei da cocada preta e não sou. Um dia desse eu saltei lá em Joinville, estava de óculos escuros. O óculos estava dentro da bolsa, eu saltei em Joinville, peguei meu óculos escuro, bonito. E fui, e no caminho todo mundo olhava para mim. Eu falei, caramba, hoje eu tô mais do que normal, meu Deus. E eu com aquele óculos escuro, indo. E quando eu cheguei no serviço, eu fui no banheiro, olhei, o óculos estava só com uma lente, a outra estava pura. Eu falei, agora eu entendi porque o pessoal estava olhando para mim. O que Tiago está falando aqui, irmãos, é isso. A gente vai com óculos na frente do espelho, o óculos só com uma lente, e a gente acha que está tudo bem. A gente vai cheio de pecado e fala assim, fala comigo, mas a gente quer uma bênção, né? A gente quer uma bênção. Abre a Bíblia, não, isso aqui não valeu, vamos de novo, né? Até achar que eu quero. E Deus fala com a gente através da palavra. A gente chega aqui, o pastor André fala sobre... qual é o tema mesmo lá da luz? Lá? Ser diferente. E a gente, glória a Deus, foi uma palavra maravilhosa. Mas a gente não olha para dentro da gente e fala assim, cara, isso é para mim. Isso é para mim eu mudar isso aqui na minha vida. A gente não faz isso. A gente fica postando, linda palavra, maravilhosa, glória a Deus, aleluia, não sei o quê. Mas não é para isso. A palavra é para que ela nos transforme. O segundo perigo é a gente olhar tão rápido que a gente não repara nada. Uma coisa é a gente reparar e não mudar. Falei, não, isso aqui não é para mim, né? Isso aqui é para mim, né? Sabe, a gente ser seletivo, crente seletivo. Enchei-vos da graça, amém. Mas não vos embriagueis de vinho. Isso aí não é para mim. Sabe, ser seletivo. Escolher aquilo que a gente quer na Bíblia. Tiago vem e diz assim, olha, a Bíblia tem que ser espelho da gente. E olhar para espelho. A gente tem que ser como Jó, olha, me abomino todo. Eu jogo o cinza em cima de mim. Tem que ser como Isaías, olha, meus olhos viram o Senhor. Ai de mim, que sou homem de lábios impuros e habito no meio de homens de lábios impuros. Sabe? Tem que ser como lá em Lucas, na pesca maravilhosa, onde Jesus diz assim, onde Jesus faz a multiplicação e Pedro diz assim, Senhor, afaste-se de mim que sou pecador. Se a palavra não mostrar isso para mim, não mostrar o que tem que ser mudado na minha vida, não vale de nada. Paulo diz, olha, Tiago, se meio com Paulo, né? Pedro, uma hora eu acerto Tiago. Tiago diz, olha, tornai-vos, pois, praticante da palavra e não somente ouvintes. Irmão, a gente tem que parar de vir aqui na igreja, ouvir, falar amém, aleluia, glória a Deus, e continuar como se nada tivesse que ser mudado, porque tem que ser mudado. Alguma coisa na tua vida, na minha vida, tem que ser mudado pela palavra. E se a gente não se abrir para isso, a gente não vai abrir oportunidade para que Deus fale mais e cresça mais na nossa vida. Amém? Vamos orar? Ó Deus, nós glorificamos o Teu nome. Glorificamos o Teu nome, Senhor, porque Tu tens mais para cada um de nós. Glorificamos o Teu nome, Senhor, porque precisamos aprender mais de Ti. Mas, Senhor, existe uma maturidade que precisa acontecer nas nossas vidas. Senhor, eu quero Te pedir em nome de Jesus, que o Teu Espírito, Senhor, nos amadureça. Que o Teu Espírito, Senhor, nos ajude no meio das provações, a ver a Tua mão. No meio das provações, Senhor, entender que Tu estás no controle sempre, porque Tu és o nosso Deus.
ter uma perspectiva, Senhor, vertical da nossa vida, colocar, Senhor, sempre Deus, Senhor, no centro de todas as coisas, e ver, Senhor, que nada nos acontece, porque somos teus filhos, nada nos acontece que não seja da tua vontade. Que a gente aprenda, Senhor, a dizer para quê e não por quê. Para que, Senhor, acontecem algumas coisas? O que tu requeres de nós? Ajuda-nos, Senhor, também a ter domínio próprio. Ajuda-nos, Senhor, a não ser dominado pelas nossas paixões. Ajuda-nos, Senhor, a controlar a nossa boca. Ajuda-nos, Senhor, a que a nossa boca seja fonte de bênção. Senhor, que possamos abençoar e não amaldiçoar. Perdoa-nos, Senhor, por tantas vezes, Senhor, que temos sido mesquinhos. Temos, Senhor, usado, Senhor, da nossa língua para falar mal das pessoas. Ajuda-nos, Senhor, nisso. E, Senhor, queremos te pedir que tu nos ajude, Senhor, a entender a importância de sermos transformados por ti. Ajuda-nos, Senhor, a que a tua palavra mude as nossas ações. Mas, Senhor, mudar as nossas ações, Senhor, não pura e simplesmente, mas mudar antes o nosso coração. Mudar o nosso querer. Mudar, Senhor, o nosso sentir. Ajuda-nos, Senhor, a crescer em ti. Ajuda-nos, Senhor, a sermos crentes melhores. Ajuda-nos, Senhor, a usar a tua graça, o teu amor, todas as tuas misericórdias, tudo aquilo que aprendemos, Senhor, e entendemos do teu amor para melhorar como pessoas, melhorar como teus filhos, melhorar como cidadãos do reino. Para a tua glória oramos. E fazemos isso em nome de Jesus. Amém, Senhor.